Bem-vindos a mais um episódio da Block em Block. Eu sou o Luiz E eu sou Breno e o tema de hoje é inflação. e hoje a gente vai falar da inflação, que é um tema central na economia. E hoje a gente vai explorar a visão ótica da oferta e demanda, bem como ali o seu agregado monetário. Em seguida a gente vai fazer uma dinâmica aí com o sistema de inflação, Bretton Woods, os papéis do Banco Central e por fim finalizar com o que isso tem em relação com cripto e Bitcoin. Bom, segundo a escola austríaca, você pode ver a inflação ali sob três óticas: a ótica da demanda, a ótica da oferta e a ótica do agregado monetário. Quando a gente vai olhar sobre a ótica da demanda, essa perspectiva sugere que a inflação ocorre quando a demanda por bens e serviços excede a oferta, ou seja, as pessoas estão querendo mais um produto que não tem tanta disponibilidade. Dado esse desequilíbrio nessa regra comercial, acaba que gera um aumento dos preços, porque tem mais pessoas querendo uma quantidade limitada de produtos. Vamos lá, Breno. Na prática, a gente pode fazer um exemplo dos carros durante a pandemia da Covid e o pós-pandemia. Os preços subiram muito porque estavam faltando chips para construir os carros. Então a demanda por carros novos estava muito grande, mas a oferta estava limitada e pequena. Fez com que todos os valores subissem no mundo inteiro. Esse é um exemplo da inflação por demanda. Sim, já na inflação por oferta, essa abordagem considera que a inflação pode ser causada por um aumento nos custos de produção. A oferta não necessariamente ela é uma falta de produtos, mas que o custo da matéria-prima para produzir aqueles produtos ele aumentou. Ele é muito facilmente interligado com o por demanda. Então, muitas vezes a gente confunde. Mas pense o seguinte: quando você vai tomar o seu cafezinho ali de todos os dias, muitas vezes paga mais caro no seu café. Mas por que que o café está mais caro? É só por uma quebra de safra? É só por uma coisa cíclica? Não necessariamente. Pode ser que o preço em dólar do adubo subiu e, consequentemente, o custo de produção aumentou. E aí você tem que tá fazendo esse repasse desse preço. E aí provoca também inflação. Bom, como o Breno ressaltou, é importante a gente não confundir os dois, mas eles são muito similares. Porque na maior parte das vezes a gente vai olhar e falar, pô, o preço está subindo. Mas a gente tem uma grande diferença aqui que é um está faltando matéria-prima e o outro preço da matéria-prima subiu. Então, se não entendeu direito ou ficou confuso, volta um pouquinho, deixa um comentário aqui nesse episódio para a gente poder explorar um pouco mais esse tema. Que são os dois modelos que são bem diferentes, são similares, mas são motivadores diferentes. Sim. E aí a gente entra num terceiro ponto que pode gerar inflação, que é o aumento da oferta monetária. Quando você pensa em oferta monetária, você tem que pensar em dinheiro. Quanto mais dinheiro existe em circulação no mercado, teoricamente ele vai valer menos, porque o dinheiro, assim como qualquer outro produto, ele é uma mercadoria. E aí a desejabilidade por esse dinheiro também vai influenciar ali no seu valor real. E aí quando você pensa, tem muito de um produto no mercado, o preço desse produto ele sobe ou cai? Ele cai. Então a mesma coisa acontece com o dinheiro. Quanto os bancos centrais aumentam a oferta monetária, isso leva a uma desvalorização do dinheiro. Se o crescimento da oferta do dinheiro ultrapassa o crescimento de produção de bens e serviços, isso também acaba resultando ali numa inflação. Bom, aqui a gente colocou uma imagem de uma impressora com um dinheirinho aumentando, né, levando a entender que eu estou imprimindo mais dinheiro e aí eles perdem valor ao longo do tempo. É importante a gente só fazer um ponto de atenção aqui que nem sempre isso é verdade, porque como a gente já falou da oferta ali por dinheiro ou oferta por demanda, essa emissão ela pode acontecer, deve acontecer, a gente vai falar um pouquinho, só que tem que ser de maneira controlada, porque se a gente passa a imprimir de maneira descontrolada, é, desequilibra essa balança e aí o nosso dinheiro, apesar de ter mais papel, eu compro um número menor de coisas.
Sim, um ponto importante também para trazer é que inflação não significa necessariamente que uma coisa é ruim. A inflação ela não é ruim, ela tem que ser controlada para poder ter um avanço econômico. Então, o que é ruim é uma inflação descontrolada, uma inflação muito alta, onde o poder de compra ali do seu dinheiro ele vai corroer muito mais rápido do que é o crescimento da economia, causando esse desequilíbrio. Pô, agora a gente vai entrar um pouco em alguns termos na história. E o primeiro dela é sobre o sistema Bretton Woods e algumas mudanças na dinâmica da inflação. Mas e aí, Breno? O que é o sistema Bretton Woods? Bom, após a Segunda Guerra Mundial ali, os governos eles se juntaram e desenvolveram ali um modelo onde o dinheiro ele era um regime de câmbio fixo, onde o dólar americano era conversível em ouro, ou seja, tinha uma paridade, só podia imprimir dinheiro que tivesse a quantidade de ouro em reserva. Isso aí ele limitava muito o sistema econômico na questão de criação de base monetária. Porque se você precisa de ouro para poder imprimir dinheiro, você tinha todo o custo de extração, de armazenamento e tudo mais que envolve esse metal precioso. E aí a gente chegou num ponto que foi em 1971, onde teve as mudanças em Bretton Woods, onde o dinheiro não era mais conversível. Bom, então falando do dinheiro não conversível, em 1971 os bancos decidiram mudar um pouco do sistema fiduciário e falaram, pô, eu não preciso atrelar a emissão de moeda à quantidade de ouro que eu tenho guardado e posso transformar, ganhar um pouco mais de liberdade de expansão econômica, lastreando a minha oferta ou o meu dinheiro a reservas e emissão de crédito, que é uma emissão de um investimento, ou fala assim, oh, pô, eu vou pegar um dinheiro aqui para pagar no futuro. Na prática, a gente pode ver isso como tesouro direto, aonde o governo emite um crédito, a gente empresta o dinheiro para o governo para ele pagar lá no futuro. Fazendo essas movimentações, é possível emitir mais moeda sem impactar tanto a nossa economia e não está atrelado ao ouro especificamente, né? A reserva, que eu posso ter outras reservas que não só ouro também. Então, a gente tem, após esse período da descorrelação do ouro com o dinheiro passando a ser fiduciário, sendo um dinheiro baseado em fé, que você tem fé que aquele dinheiro vale aquilo. As dinâmicas de inflação elas passaram a ser um pouco menos previsíveis e mais voláteis, onde os períodos de crise eles eram mais intensos. Frequentemente, em decorrência de políticas monetárias expansionistas, que como o Luiz falou, você vai ali desde uma maior oferta de crédito, maior impressão de dinheiro, entre outros. Show. E qual que é o papel do Banco Central nessa criação de liquidez que a gente vem falando ou na economia como um todo? O primeiro ponto que a gente traz aqui é a criação de liquidez. Então, o Banco Central ele tem um papel de controlar os juros ali para ele ficar de uma forma que os juros se mantenham baixos, a economia continua se expandindo e que as operações continuem fluindo. Só para deixar claro um termo, liquidez é quando a gente usa para que algo se torne líquido ali e que eu consigo fazer trocas com facilidade. Então, se eu consigo, vou fazer uma analogia com bens. Um carro ele é mais líquido do que uma casa, porque um carro eu tenho maior facilidade de vender ele, de transformar ele em dinheiro ou em outro objeto. Já uma casa, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Não é que você não consegue, só que você demora um pouco mais de tempo para conseguir se desfazer dele. Então esse é um exemplo para a gente trazer sobre o que é liquidez. Sim, e ele também tem as intervenções de mercado, onde os bancos centrais também interagem diretamente nos mercados financeiros, utilizando ferramentas como expansão quantitativa para estimular ali a economia. Sempre que a economia está dando sinais de desaceleração,
sempre que a economia está dando sinais que vai cair alguma coisa, o Banco Central chega e faz algum tipo de manobra para tentar fazer com que a economia continue em expansão. Bom, até para a gente já caminhar para nossa conclusão, eu vou fazer pegar um exemplo aqui que os nossos juros eles estão caindo da Selic, que é os juros básicos aqui no Brasil. A gente aqui tem os dois exemplos na prática, que é o Banco Central vai estar intervindo, né, o governo está intervindo para que as pessoas abaixem os juros, peguem mais empréstimos, comprem mais coisas aí usando o crédito ou o seu próprio dinheiro, deixe de ficar atrativo eu investir e a gastar. Então, com esse movimento, o governo executa os dois pilares que a gente acabou de falar, tanto intervindo, fazendo sobre os juros, quanto criando a liquidez, fazendo que o mercado se movimente. Sim, tanto que hoje a gente tem algumas políticas ali que são necessárias, igual à independência do Banco Central, para evitar uma intervenção direta do governo e o Banco Central possa colocar a taxa de juros de acordo com o que é necessário mesmo da economia, sem intervenção. Mas para a gente fechar o assunto ali, em suma, a escola austríaca então oferece uma análise robusta sobre o que é inflação, enfatizando a relação entre a oferta monetária e a desvalorização do dinheiro, a transição para um sistema de dinheiro fiduciário após Bretton Woods, que é aquele dinheiro baseado em fé, alterou fundamentalmente a dinâmica de inflação, permitindo que os bancos centrais criassem liquidez sem a restrição do ouro. Nos próximos episódios, a gente vai continuar falando um pouco dessa dinâmica de inflação e de economia, porque são os principais fundamentos que motivou a criação do Bitcoin. E aí, essa dinâmica que a gente acabou de falar, de criação de liquidez, intervenção do Estado, emissão de moeda de forma desenfreada, tudo isso são pilares para deixar o Bitcoin como uma moeda forte e fazer sentido com que a gente invista nele e outros tokens de uma forma segura, tá? Então, esse episódio está sendo só uma base do porquê a gente vai continuar falando sobre o assunto e porquê que a gente acredita tanto em cripto. E até o próximo episódio.